O texto base de hoje é Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. Nós vamos aprender com Jesus hoje sobre João Batista. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a ensinar as turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um cano agitado pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus, acabando de instruir os seus discípulos, parte em missão. Então Jesus continua a ensinar e a pregar nas cidades. E nós vemos que João Batista ele estava preso no cárcere, ele ouve falar dos feitos de Jesus. Então ele envia 2 dos seus discípulos para saber com Jesus: És tu aqueles que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus responde a eles, aos discípulos: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e que vedes. Ao invés de ele responder que era ele, não. Jesus não confirma que era ele. Ele fala sobre os feitos deles. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anunciado o Evangelho. Ele fala para os discípulos que é para eles ir falar para João Batista o que eles viram, o que eles ouviram e o que eles viram. A resposta é essa. O que Deus traz no meu coração agora é que João Batista não precisava de nenhuma confirmação. Ele era um grande profeta. Ele não precisava, ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas ele manda os seus discípulos, para os seus próprios discípulos verem os feitos de Jesus e os discípulos creem em Jesus. João Batista não precisaria de confirmação. Muitas pessoas às vezes não acreditam em Jesus, mas a partir do momento que elas começam a ouvir e ver os feitos de Jesus através da palavra, essas pessoas vêm a crer em Jesus pelos grandes feitos de Jesus. Hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas às vezes não sabem sobre Jesus, mas quando elas ouvem sobre os feitos de Jesus, os milagres, os grandes milagres de Jesus, as pessoas acreditam em Jesus pelo que elas ouvem sobre Jesus. E nós vemos aqui que após os discípulos partiram, Jesus ele começa a falar sobre João Batista. O que as pessoas foram ver no deserto? O que eles procuraram? Eles foram ver um homem bem vestido no deserto, vestido com roupas ricamente? O que as pessoas foram ver no deserto? Um profeta? Aí o próprio Jesus afirma: ele é mais do que um profeta. Ele é aquele que está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então ele é mais do que um profeta. Jesus fala que João Batista é mais do que um profeta. Ele é aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Ele é aquele que veio pregar o arrependimento, aquele que veio fazer o batismo e pregar o arrependimento. João Batista é João o Batista, Batista porque ele batizava. Batista não é o sobrenome do João, mas ele é João o Batista porque ele batizava e ele pregava o arrependimento. Ele veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então ele foi um grande homem. Jesus diz que ele é o maior homem nascido de mulher, mas nós vemos que ele foi um homem muito simples. Ele morava no deserto, ele se alimentava de mel e gafanhotos. Ele trajava vestes simples, ele era humilde, ele foi pequeno na terra e foi grande no céu, porque ele era mais que Jesus fala que ele era mais que um profeta, né? Ele era um anjo que veio preparar o caminho para Jesus.
Então, mas aqui na terra ele foi um homem pequeno, simples, ele não se importava em aparecer. E o que nós aprendemos aqui hoje com João Batista? Que hoje Jesus está falando sobre João Batista. O que nós aprendemos hoje? Que nós devemos ser simples, nós devemos ser pequenos na terra para nós podermos ser grandes no céu. Nós não podemos querer ser melhor do que os outros, não podemos querer se aparecer. Nós temos que ser simples, passar despercebido. Mas nós temos que, quem tem que aparecer? Jesus tem que aparecer. Nós não podemos nós querer nos mostrar, mas é Jesus que tem que aparecer através de nós. Nós temos que sempre ensinar os feitos de Jesus. Assim como Jesus, ele veio preparar o caminho para que Jesus aparecesse, mas ele não quis se aparecer. Ele morou no deserto e foi um homem simples, mas ele era grande no reino dos céus. Nós vemos que para Deus, quem é pequeno é grande, quem é fraco é forte, quem é louco é sábio. Então, quando a lição que nós temos dessa mensagem de hoje é que nós devemos ser pessoas humildes, simples, servos, como a palavra diz, nós devemos ser servos para que nós sejamos grandes no reino do céu. Aqui quem for pequeno será grande no reino dos céus. E o que nós aprendemos hoje é isso, nós devemos ter João Batista como nosso exemplo. Uma pessoa humilde e simples, mas ele foi um grande homem, um grande profeta, comparado como um anjo que veio preparar o caminho. Que nós possamos preparar o caminho para a vinda de Jesus. Porque Jesus, ele foi, mas ele falou que vai voltar. Então que nós sejamos assim como João Batista, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Que nós levemos o Evangelho, ensinemos as pessoas. Que nós sejamos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, para que as pessoas creiam em Jesus, vejam os grandes feitos de Jesus e através das nossas vidas muitas pessoas possam se voltar para Deus, possam achar o caminho da luz que é Jesus. Senhor Jesus, obrigada por essa mensagem maravilhosa de hoje, que nós vemos que João Batista foi um grande profeta, mas ele foi simples, ele foi humilde, que nós possamos ser humildes assim como João Batista, para que o Senhor venha aparecer, que nós possamos diminuir a cada dia para que o Espírito Santo cresça em nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.